Dando continuidade à nossa série de leituras aqui das Metamorfoses de Ovídio, a gente chega agora no terceiro livro. Esse terceiro livro que é o primeiro livro em que a gente vai ver uma das linhagens malditas. E quando eu digo linhagem maldita, eu estou fazendo referência aqui a uma série de mortes ou uma série de metamorfoses que são ocasionadas por causa de um desafeto único numa família. E a gente vê nessa obra, ou melhor, nesse livro 3 aqui, escrito pelo Ovídio, essa linhagem de Cádmo, que fundou a cidade de Tebas, nas versões transcritas aqui pelo Ovídio, e que tem aí uma espécie de descendência maldita. A gente vai ver várias e várias vezes aqui os familiares de Cádmo morrendo ou perecendo nas mãos dos deuses. Mas antes disso, eu queria fazer aquele convite de sempre, dizer que se você ainda não é inscrito no canal do Duras Letras, que você, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Se você gostar desse vídeo, deixe o like e não se esqueça de comentar, porque os comentários são o que interessa. Feito esse comentário inicial e esse convite, vamos começar agora pegando o mito de Europa. O mito de Europa, para quem não se lembra, ele é do livro 2 ainda, é o último mito do livro 2, e eu resolvi encerrar nele porque ele já dá o pretexto inicial, ele é o gatilho ou a amarração, se a gente quiser, para o mito seguinte, que é o mito de Cádmo. Mas o mito de Europa, ele começa com uma cena, muito bonita, que é a cena de Hermes partindo da Terra, deixando a casa de Herse, de Aglauro, lembrando que ele teve um caso ali, com essa família e transformou Aglauro em pedra. E o Hermes vai estar saindo dessa casa quando ele é convidado por Zeus a conduzir o gado que ele roubou do irmão, de Apolo, até uma praia. E é isso que Hermes vai fazer. Ele vai conduzir esse gado até a praia, e nessa praia Zeus vai fazer uma metamorfose de si mesmo e vai se disfarçar de touro. Disfarçado de touro, ele vai convencer Europa, que é uma das filhas de Agenor, a irmã de Cádmo, com certeza, então irmã de Cádmo, ela vai ser raptada por Zeus. Ela vai fazer carinho nesse touro, esse touro disfarçado, esse touro bonito que é Zeus, nesse disfarce divino. E o que acontece é que Zeus a sequestra. E esse é o gatilho inicial que já emenda imediatamente com o mito de Cádmo e, portanto, com o livro 3, passando do livro 2 para o livro 3. Vocês vão perceber que nesse livro a gente vai ter essa linhagem maldita e ela só vai se encerrar de fato no livro seguinte. Então a gente vai fazer uma espécie de arco que leva de Cádmo até Penteu, e quando termina ali o arco de Penteu, esse livro se encerra e já emenda no mito do livro seguinte, no livro 4, onde a gente vai ver o desenlace final de Cádmo e Harmonia, que é a sua esposa. Agora, um dos primeiros detalhes que eu queria comentar aqui, antes que a gente parta para a leitura desse livro, é de que se no livro 2 a gente teve uma espécie de articulação em cima do crime da fala, se vocês lembrarem, a Glauro e outros personagens eram condenados, o próprio Corvo, condenados por falarem demais. Então eles falaram alguma coisa para uma divindade ou para alguma pessoa que não devia saber, e por isso eles foram condenados. Nesse livro 3 a gente vai ter um tipo de procedimento parecido, mas bem diferente, porque o crime aqui não vai ser um crime da fala, mas um crime da visão. Todo o livro 3 parece se articular em cima desse tema da visão, de alguém que viu o que não devia. Seja no mito de Narciso, vendo o próprio reflexo, o mito de Penteu vendo as bacantes, o mito de Semele vendo Zeus, enfim. A visão aqui é o motivo da condenação dessas personagens. E isso já por si só mostra uma diferença e, ao mesmo tempo, uma consciência do poeta sobre o procedimento literário que ele está adotando. O mito de Cádmo, ele é um mito desencadeador. Então a gente já entra nesse terceiro livro com um mito de desencadeamento, do mesmo jeito que a gente viu no livro 2 com o mito do Faetonte. Então o Cádmo e a origem de Tebas, eles vão ser o mito que vai desencadear aí uma série de metamorfoses e uma série de narrativas diferentes. Algumas delas sendo narrativas dentro da outra, Basicamente, a história de Cádmo começa com a gente tendo notícia do rapto de Europa, que a gente acabou de ver no fim do livro 2, e o que acontece é que Agenor exige que o filho traga a irmã de volta. Se ele não conseguir, ele vai ser exilado, ele nem precisa voltar. E ele não consegue, obviamente, porque, como o próprio poeta pergunta, o próprio Ovídio chega a perguntar, quem é que pode surpreender Zeus? Só Juno, a gente já viu isso algumas vezes. Uma outra divindade é capaz de surpreendê-lo. Mas enfim, ele não consegue encontrar a irmã e o que ele vai fazer é consultar o oráculo de Apolo. Ele pergunta para o oráculo de Apolo
qual terra o merece, né, agora que ele é um exilado, já que ele não cumpriu essa missão do pai. E o que Apolo vai mandar ele fazer é seguir uma vaca. E aqui já tem um detalhe muito interessante, né? Que aí tanto a miséria quanto a vitória ou a fortuna de Cadmo está ligada a esse signo bovino, né? Então, a irmã dele é raptada por um touro, tudo bem, o touro é Zeus, mas enfim, por um boi, né? E depois, quem vai indicar o lugar onde ele vai encontrar paz é também um boi, é uma vaca sagrada, imaculada. Esse tema da Imaculada, inclusive, é muito importante para esse livro, é uma expressão que aparece algumas vezes, e essa vaca é uma vaca sagrada, que ninguém nunca ordenhou, nem nada disso, né? Portanto, uma vaca imaculada, como eu disse. Ele tem que seguir essa vaca até determinado lugar, e onde essa vaca parar para descansar é a terra, finalmente, onde ele pode estabelecer uma cidade. E assim a gente vai começar na especificidade o que é o mito de Cadmo, que é um mito que eu não conhecia e gostei só um pouco assim, tal. É interessante a luta com o dragão e tal, mas enfim, não é um dos meus favoritos nesse terceiro livro. Mas bom, o Cadmo vai então fundar a cidade da Beócia, depois de chegar e perseguir essa vaca, e não é uma cidade, na verdade, a Beócia é uma espécie de estado com várias cidades, entre elas a maldita cidade de Tebas, né? Tebas, que para quem não lembra é a cidade de Édipo, é a cidade de Cadmo, é uma cidade miserável, né? Assim, ela, na história grega, na mitologia grega, Tebas está sempre envolvida em muitos problemas. E é lógico que quando Cadmo chega até essa cidade, ele já vai encontrar um primeiro desafio, que ele chega com um cortejo dele, manda as pessoas desse cortejo buscarem água e comida, e as pessoas vão até uma floresta e nela eles encontram a serpente de Marte, a cobra de Marte, que em algumas representações pictóricas, né, alguns pintores retrataram como se fosse um dragão. É mais interessante, assim, pela descrição que o poeta faz, dá para imaginar melhor uma cobra e não um dragão. Mas algumas traduções optaram, né, por essa expressão, o dragão de Marte, o dragão do deus da guerra, o dragão de Ares. Enfim, tem uma descrição muito bonita dessa cobra, que está lá no verso 30, que eu queria, inclusive, começar a leitura aqui por essa descrição. Diz o seguinte: havia ali um velho bosque nunca violado por machada alguma, de novo um bosque imaculado. No meio havia uma gruta coberta de ramos de salgueiro, rica em água, que formava, pelo amontoado das pedras, uma pequena abóbada. Ali vivia escondida no seu interior a serpente de Marte, que se distingue pela crista dourada. Seus olhos cintilam fogo, todo o seu corpo é veneno. Dardejam suas 3 línguas, os dentes dispõem-se em fiada tripla. Ou seja, é um monstro horrendo, né? E nesse mito aqui é muito interessante que vai ser a primeira vez que a gente vê o Ovídio descrevendo uma cena de batalha. E é muito importante que seja a primeira cena porque isso demonstra, é o poeta mais uma vez se colocando na tradição. Ele mostra aqui que ele sabe justamente fazer a descrição de uma cena de luta. Ainda que essa descrição da cena de luta seja entre um monstro, uma criatura terrível, e um homem Cadmo. Essa luta entre os dois ela vai ocupar um lance de mais ou menos 50 versos, o que é bastante coisa. Então, o Ovídio vai gastar aqui 50 versos para fazer a descrição desse combate entre os dois. Eu não vou ler, de fato, né? Eu não vou entrar aqui no combate direto, mas eu queria fazer uma descrição de cena, que é uma cena típica, que é a cena de vestimenta do herói. Nesse caso, não é Cadmo se vestindo, mas a forma como ele está vestido, né? E esse tipo de cena são motes comuns, né, na descrição clássica e no ritmo, na forma de composição homérica, sobretudo, são momentos de descrição de vestimenta que são muito importantes porque são suporte para a memória. É o momento que o poeta tem, por exemplo, já que ele está cantando, para descansar. Ele faz uma descrição da vestimenta já preparando para se lembrar, né, já preparando o próximo mote. A gente vai ver isso acontecer aqui também com o Ovídio. Claro que ele não está cantando, mas escrevendo, né? Diz lá na altura do verso 52, era seu escudo a pele de um leão, arma, uma lança com reluzente ferro, um dardo e uma coragem mais válida do que qualquer arma. Isso é muito interessante porque as coisas, né, que o Cadmo está portando não são tão distintivas assim. Ele não tem um escudo feito por Hefesto, como vai ter Aquiles e como vai ter Enéas. Mas ele tem uma coragem que vale mais do que qualquer arma. E para enfrentar um monstro, né, muitas vezes o que é necessário é burrice ou coragem. De vez em quando essas coisas até se confundem no mundo clássico.
De todo modo, com a sua coragem e com essas armas precárias, o Cadmo vai derrotar essa serpente de Marte e depois, logo depois de derrotá-la, né, assim que ele mata essa serpente, essa cobra, ele vai sofrer ali uma espécie de prenúncio, né, um mau agouro ali que vai chegar na forma de uma voz que ele não sabe de quem é, mas tudo indica, né, pelo texto aqui, que é a deusa Atena, né, a deusa Palas, quem está trazendo essa mensagem para ele. E ela vai dizer: por que admiras, filho de Agenor, a serpente morta? Também tu, feito serpente, hás de ser admirado. Isso é um anel, né? Eu até fiz a marcação aqui, né, mostrar. Esses post-its amarelos são sempre marca de item significativo, anel, cena típica, etc. E os rosados são... E os rosados são as indicações de símile. Mas enfim, aqui, esse agouro, nessa previsão aqui de Atena, ou desse deus que a gente não sabe quem é, acaba sendo um anel que vai se fechar só lá no livro 4, quando a gente de fato vê o mito, né? Quando a gente lê o mito de Cadmo e Harmonia. Aqui isso só foi plantado enquanto semente. Então, depois de plantada essa semente, parece que tudo que acontece depois disso, entre esse momento de Cadmo e Tebas até Cadmo e Harmonia no livro 4, é uma espécie de grande parêntese, né? É uma volta que o texto dá, uma torção que o texto faz para que se encerre o mito completo de Cadmo. Isso não significa, é claro, que a gente não vai ler essa torção, que na verdade é muito bom, né? É justamente essa torção que faz valer. São as metamorfoses que fazem valer a escrita do Ovídio. Então, imediatamente de ter esse prenúncio, a própria deusa Palas aparece para Cadmo e manda ele semear a terra com os dentes daquele dragão. E esse ponto é muito interessante, porque aqui a gente tem um mote para outros mitos e um diálogo direto com o mito de Deucalião e Pirra, lá do primeiro canto, que também tem esse gesto de semear a terra com os ossos, né? Atirar para trás as pedras que vão se transformar nos homens. Nesse caso aqui, o Cadmo vai plantar esses dentes do dragão no chão e eles vão se transformar em guerreiros. E eu digo que isso é um ponto para outros mitos, porque quando a gente vai ler, por exemplo, as Argonáuticas, lá, a viagem dos Argonautas, uma das histórias de Jasão tem que enfrentar esse exército que nasce dos dentes. E é basicamente o mesmo, né? Uma espécie de simetria direta, né, entre os dois mitos. Jasão e Cadmo estão enfrentando, entre aspas, vendo esse mesmo fenômeno. No caso de Cadmo, ele não tem que fazer nada, ele só tem que assistir a uma guerra civil entre os dentes de dragão. E no caso de Jasão, ele de fato tem que participar dessa guerra. De todo modo, o que interessa aqui para o mito de Cadmo é que, tendo plantado essas sementes, elas sofrem uma metamorfose, e é uma primeira metamorfose muito bonita. Essa metamorfose eu queria ler, que está no verso 107, na página 171, sempre da edição da editora 34. Né? O verso vai dizer o seguinte: a metamorfose é a seguinte: dos dentes em pessoas, em guerreiros. Do sulco saem, primeiro, a ponta da lança. Em seguida, elmos que abanam o penacho colorido. Logo surgem ombros, peitos, braços carregados de armas, e espalha-se uma seara de homens armados de escudo, como quando no teatro, entre um símile, como quando no teatro, em dia de festa, se ergue o pano de boca, costumam erguer-se quadros que mostram primeiro a face e mostram o resto aos poucos, e elevando-se progressivamente, se tornam visíveis por completo e assentam a base no rebordo do tablado. A comparação aqui, só para explicar um pouco esse símile, é dos guerreiros surgindo da areia, né? Pensa, a areia está baixando e os guerreiros estão surgindo aos poucos. Dessa mesma forma, acontece no teatro quando a cortina se abre e vai revelando bem aos poucos o teatro que se esconde atrás do cortinado. O pano de boca no teatro é essa cortina que cobre, que veda o palco e torna o palco obsceno. O mito vai se encerrar com esses guerreiros que acabaram de nascer como de um teatro, né, como a revelação de um palco no teatro, entrando em guerra entre si. Eles começam a se degladiar e se matar ali de uma forma muito horrenda. A gente não sabe muito bem quantos os dentes são, mas devem ser muitos dentes, né, por ser uma cobra gigante, um dragão gigante ali que seja. E esses guerreiros vão lutar entre si, até que um deles, Echion, né, que é muito importante por ser pai de Penteu, ele selar um acordo de paz. Ele vai dar fim a essa batalha e vão ter restado apenas 5 guerreiros. E esses 5 guerreiros vão se aliar ao que está presente, a Cadmo, que estava só assistindo a batalha, e vão finalmente fundar a cidade de Tebas. Né? Tebas aí como uma espécie de centro, de capital
da Beócia, que é essa região que o Cadmo fundou depois de perseguir a vaca. De todo modo, né, o que acontece é que no fim desse canto a gente tem mais uma colocação daquele anel e finalmente o mote principal para a abertura de um grande parêntese. Um parêntese enorme que vai se estender até o livro 4, quando finalmente o mito de Cadmo termina. Lá no verso 131 a gente vai ler: Tebas era já cidade. Já podias, Cadmo, em teu exílio, ser dito feliz. Como sogros, couberam-te em sorte Marte e Vênus, porque ele casou com Harmonia, que é filho desses dois deuses. A isto acresce a descendência que tão ilustre esposa te proporcionou, tantas filhas e tantos filhos, e os netos, doce penhor do amor, também eles já na juventude. Mas deve esperar-se sempre pelo último dia do homem. Deve-se, antes de falar que você teve uma vida feliz, esperar o último dia. Ninguém deve ser considerado feliz antes de morrer e antes de receber as honras finais. Né? Por quê? Porque a tragédia de Cadmo, né? Cadmo também vai sofrer uma metamorfose, como a gente vai ver no livro seguinte. Passado o mito de Cadmo, a gente entra no segundo dos mitos que compõem o livro terceiro, que é o mito de Acteon. Era um mito que eu conhecia, mas não conhecia, né, o nome das personagens, sabe? Já tinha ouvido falar, já tinha ouvido inclusive outras versões dele, e foi um mito que me impressionou, é um dos meus favoritos desse terceiro livro. E é interessante que já nesse primeiro momento, né, tem uma espécie de nova torção, porque ao invés de falar da descendência direta, né, do Cadmo, ou seja, falar das suas filhas e de seus filhos, o que vai acontecer é o Ovídio dar um salto narrativo e vai pular direto para o Acteon, que é um neto. E é interessante que ele começa dizendo que a causa primeira de aflição foi esse neto. Ele é a primeira das grandes aflições a ser revelada pelo texto e pelo poeta. Apesar de não ser o primeiro sofrimento, se a gente quiser, né, pensar assim em termos lógicos. Não, de qualquer forma, assim, cronologicamente faz sentido, porque o primeiro sofrimento é de Acteon, antes mesmo do sofrimento de Semele, que é filha de Cadmo. Mas enfim, isso importa pouco. O que interessa aqui é observar como que acontecem essas torções, de ir primeiro ao neto e depois voltar à filha, depois passar para o ela adiante, né? Enfim, e fazer esse jogo, né, essas torções da linguagem e da própria narrativa. Então o que acontece aqui é que não achará crime Acteon, né? Não se acha nenhum crime na vida de Acteon e na forma como Acteon viveu. Eu discordo, eu acho que ele foi um caçador muito presunçoso, né, arrogante em excesso, etc. Enfim. Mas essa é a minha leitura, a minha visão. Diz o poeta que não existe nenhum crime, né, na vida de Acteon. Ele foi condenado pelo próprio destino, pela própria sorte, ou, se a gente quiser usar uma palavra melhor, pelo seu próprio azar. E qual foi o crime de Acteon? Por que ele sofreu nas mãos de um deus? Aqui a gente vai ver o primeiro, justamente, crime do olhar, o crime da visão. Porque Acteon vai admirar a nudez de um deus. E a nudez de um deus, eu vou falar mais sobre isso mais adiante nesse vídeo, quando a gente chegar em Tiresias, a nudez de um deus é, assim, inviolável. Você não pode ver nenhum dos deuses nu. Talvez só Zeus, né, porque ele está sempre pelado por aí. Mas para resumir o mito de Acteon, a gente basicamente tem 3 ou 4 momentos principais aqui, que, né, são na ordem. O Acteon é um caçador e ele é apresentado dessa forma, como um caçador valoroso, um caçador que está sempre, inclusive, caçando, e nesse sentido ele já está próximo da divindade que ele vai observar, que é a deusa Diana. Depois disso a gente tem um momento de corte que passa justamente para o banho dessa deusa, o banho dessa divindade, que é uma das cenas mais lindas desse canto, assim, a descrição do banho dela, entregando as roupas, né, se despindo, que é uma cena típica também, a deusa se despindo para entrar naquela água, num bosque imaculado. Volta de novo o tema do imaculado, ela vai para, se não me engano, a Gargália, Galácia, eu acho que é isso, Gargáfia. Ela vai para Gargáfia, que é um espaço, um bosque que nunca foi observado, nunca foi violado, e vai se banhar naquele rio, o que lembra aquele outro mito que a gente viu, né, onde as caçadoras entram no rio, mas uma delas não entra. Enfim, depois disso a gente vai ter, por acaso, a chegada de Acteon. Ele é levado durante uma caçada até onde essas caçadoras estão se banhando, e ele vai ver a nudez da deusa. E essa cena eu queria ler. Ela está lá na altura do verso 177 e é um pouco longa, ela vai do 177 ao 194, na página 175 e na 177.
Enquanto a neta do Titã aí se banha com as costumadas águas, tendo interrompido os trabalhos e vagando ao acaso pelo bosque desconhecido, eis que o neto de Cadmo se abeira do recanto sagrado. Assim o conduz o destino. Logo que entrou na gruta que manava água, tal como estavam, as ninfas, ao verem um homem, começaram a bater no peito nu, enchendo todo o bosque com seus repentinos gritos, e em círculo velam Diana com os próprios corpos. Mas a deusa é mais alta do que elas e sobrepassa-as a todas do pescoço para cima. Símile, a cor que costumam ter as nuvens atingidas por um golpe de sol frontal, ou a cor da aurora revestida de púrpura, era a cor do rosto de Diana ao ser vista sem roupa. Então ela cora, ela fica envergonhada. Rodeada embora pelo grupo das suas acompanhantes, a deusa, contudo, pôs-se de lado, rodou a cabeça para trás e, como se quisesse ter à mão as setas, assim colheu um pouco de água que tinha, atirou-a ao rosto do jovem e, enquanto a água vingadora lhe molhava os cabelos, acrescentou essas palavras, prenúncio de tragédia próxima. Agora poderás contar, se contar puderes, que me viste nua. É linda essa cena, né? Assim, esse encontro é maravilhoso. Ele já começa maravilhoso quando existe uma comparação entre filiações, né? Entre dois netos. O poeta mostrando de novo que ele tem consciência do que ele está escrevendo e como. É a neta do Titã e o neto de Cadmo, né? Ele poderia usar outras coisas, poderia falar, sei lá, Diana, ou poderia falar a filha da divindade, a filha de Zeus, mas não, ele escolhe neto e neto, né? Essa simetria mostra engenho da parte do poeta e já começa aí a beleza. A descrição por si só das mulheres, né, batendo no peito, Diana corando como a aurora, é tudo muito bonito. E esse fim, quando ela colhe a água e atira no rosto dele e sentencia, né? Se contar puderes, conta, né? Mas, enfim, é uma cena maravilhosa, eu fico até emocionado com ela. Imediatamente depois disso, a gente vai ter a metamorfose em Enviado, que é a transformação vivenciada e experimentada aqui pelo Acteon, esse afortunado do Acteon que acabou vendo uma divindade nua e por isso foi condenado por ela. Eu queria ler essa metamorfose, mas eu vou dispensar aqui porque eu tenho algumas coisas a comentar sobre ela que eu acho que são mais interessantes do que de fato a leitura. O tema da transformação do veado, né, na verdade, a figura do veado, esse animal, ele é muito importante para a própria tradição literária e já era no tempo do próprio Ovídio. Como o cervo brame pelo barulho das águas, minha alma tem sede do Deus vivo, né, que é uma passagem bíblica lindíssima, né, maravilhosa. Então esse bramido do cervo pela água, a ideia do cervo que procura água, do Cadmo que procura o rio ou o banho imaculado de uma deusa, são tópicos da tradição. Vai estar não só, né, colocado na Bíblia, como eu disse, mas inúmeras fábulas tem essa imagem consagrada. A fábula, uma fábula muito famosa, a onça e o veado, que bebem no mesmo regato. Essa imagem da caça e do caçador, né, bebendo água no mesmo rio, como se o rio, amarrasse esses dois destinos. Um dia se é caça, no outro dia se é caçador. Tem também na própria tradição, aí muito distante, oriental, alguns mitos chineses e japoneses que colocam essa figura do cervo, da criança que se transforma em cervo depois de desejar, por exemplo, uma mulher. Enfim, isso também está colocado lá. Tradição dos irmãos Grimm também traz essa figura da criança que se transforma em cervo depois de beber a água de um rio. Enfim, a imagem da água e do cervo e da transformação em cervo, ela é consagrada, ela é canonizada. O mais importante aqui é, de fato, ficar com essa síntese, né, com essa ideia de que um dia se é caça e outro dia se é caçador, ou se um dia se é caçador e no outro dia se é caça. E tudo depende do destino. É o destino quem vai escolher se você vai caçar ou ser caçado. Por isso, depois da metamorfose de Acteon, ele se desespera porque, apesar de ter se transformado em animal, ele conserva a consciência, a ele é dado esse direito de manter a consciência, e, obviamente, enquanto animal, ele se desespera. E aí ele começa a correr. A gente tem uma caçada, uma cena de caçada muito longa também e muito bonita, em que tem um catálogo de cães. São mencionados os vários cães que compõem ali a matilha, né, do próprio Acteon, a matilha que ele usava nas suas caçadas, e ele vai ser caçado pela sua própria matilha. Nessa imagem que vai se repetir lá no final do canto 3, né, do livro 3, na cena de Penteu. Penteu sendo perseguido pelas bacantes, que também são
feras, né, em alguma medida, como os cães são. Mas lá no verso 225 a gente vai ter muito claramente colocada essa inversão. Está na página 179, deixa eu pegar a minha versão aqui para ler para vocês. E nesse verso a gente tem realmente a inversão colocada com todas as letras. Assim que termina o catálogo de cães, começa aqui. Movida pela avidez da presa, esta matilha persegue-o por penídeas, por escarpas, por rochas inacessíveis, por onde o caminho é árduo e por onde nem caminho há. Ele foge por lugares por onde antes tantas vezes havia perseguido. Gostaria de gritar, sou Acteão, reconhecei vosso dono. Faltam as palavras ao seu pensamento. O ar ressoa com o latido. Aqui é claro, né? Aqui é colocado com todas as letras essa inversão, de que um dia você é caçador e no outro você está sendo caçado pela sua própria matilha. E lhe faltam as palavras para poder pedir socorro e interromper a violência dos animais. Esse mito vai terminar com uma resolução ali de Diana, que é se Diana foi justa ou não foi justa, se aquilo para ela apaziguou de alguma forma a sua raiva de ter sido vista nua. E esse vai ser o mote ou o gancho utilizado pelo poeta para passar para o mito de Semele, que é o terceiro desse livro 3, porque justamente ele começa sobre, né, fazendo esse julgamento e essa relação, se foi ou não foi justo da parte da Diana. E essa amarração é o que desencadeia esse retorno, né, de alguma forma, para o mito de Semele. Semele, que é tia de Acteão. Então a gente volta uma geração para trás. Primeiro viu o neto de Cadmo e agora a gente volta para a filha dele. O mito de Semele é também um mito com que tem o segundo crime do olhar, porque o desejo de Semele é também um desejo de visão. Ela está querendo ver o que ela não devia ver. Esse mito é um dos mitos mais famosos assim, de todas as próprias metamorfoses, por estar diretamente vinculado a um dos deuses patronos, um dos deuses máximos do panteão grego e latino, que é Dioniso ou Baco, né? Dionísio ou Baco, na versão aqui do sincretismo romano. E o que acontece, meu primeiro contato com o mito de Semele foi assistindo uma peça de teatro, a Peças Bacantes, feita pelo Teatro Oficina, lá de São Paulo, com direção do José Celso Martinez Corrêa, e um dos elementos que eles trazem para esse mito, que foi reescrito, né, o mito de Dionísio, que foi reescrito pelo Eurípides, tragediógrafo grego. Inclusive vale muito a pena, se você não conhece esse mito, ler a peça As Bacantes do Eurípides, que é maravilhosa. Mas na versão feita pelo Oficina, ele traz o mito de Semele para dentro da peça. Né? Ele faz uma peça de 6 horas, 5, 6 horas, assim, é longuíssima. E lá a gente vai ter essa cena, que é a cena das metamorfoses, o desejo da revelação, o desejo de ver Zeus na sua forma divina. Então, só para dizer outra vez, esse mito é muito famoso, ele é bem batido, a gente passa rapidamente por ele. O que acontece é que, depois daquele julgamento todo que se tem com relação a Acteão, se Diana for ou não for justa, ele passa, né, o poeta vai passar para a figura de Juno, que para ela sim, Acteão teve o que mereceu, porque ela transfere a amargura que sente de Semele para toda a família de Cadmo. Então, Semele foi, né, amante, mais uma amante de Zeus. E o que acontece é que Juno, sabendo disso, fica furiosa. Então ela está com raiva ali, e que morra Acteão, que morra também Semele. E no mito de Semele, o que vai acontecer é a vingança justamente de Juno. Juno vai se disfarçar como uma ama, né, como uma pessoa próxima ali a Semele, e vai plantar em Semele a dúvida da autenticidade. Essa dúvida da autenticidade a gente já viu em outros mitos. Sempre que ela é colocada, acontece alguma coisa ruim. O próprio mito do Faetonte, né, começa com essa dúvida da autenticidade. Você é ou você não é filho de Apolo de verdade? Filho do deus Hélio, do deus Sol? Né? Você é ou não é? Diga a verdade. Né? Eu duvido que você seja. E aqui é colocado da mesma forma. Juno se metamorfosia, né, se transforma, se disfarça de uma pessoa próxima a Semele e coloca para ela a pergunta de se aquele deus que estava dormindo com ela era realmente Zeus. E se fosse, por que ele não se mostrava na sua forma divina e poderosa? Né? Por que ele está escondendo isso dela? Isso vai dar também em outro mito, que é Eros e Psique. Também não pode olhar, não pode ver Psique. Eros Psique não pode olhar para Eros. Enfim, o tema do olhar é também um topos da própria tradição. O que acontece é uma série de mal-entendidos, como aconteceu em Faetonte. Porque depois de ter essa dúvida plantada no seu coração,
ela vai se encontrar com Zeus, e Zeus, como Apolo naquele outro caso, vai jurar pelo Estige, que promete, né, promete pelo Estige, que é o maior dos juramentos no mundo grego e no mundo romano dos deuses. Um deus que jura pelo Estige deve cumprir, e ele jura pelo Estige que faria qualquer coisa por ela. E ela então pede, me mostra a tua forma divina. E aí ele já não pode desjurar pelo Estige, e ela também não pode se calar porque ela já pediu. E aí ela é fulminada pela forma divina de Zeus, que é a própria tempestade. O detalhe que é muito importante aqui é que nesse gesto de ser fulminada, ela estava gestando ali, a Semele estava grávida de Zeus, gestando justamente o deus Dionísio, o deus Baco. E como ela foi fulminada, o único tempo que Zeus teve foi de pegar o filho da barriga dela e costurá-lo na própria coxa. Então Dionísio vai terminar a sua gestação, vai terminar de crescer dentro da perna do pai, né? na perna da razão, cresce o desejo, e cresce esse desejo intempestivo que é o deus Baco, o deus do vinho, do torpor, da embriaguez, né? da criatividade, de várias outras coisas, né? E é interessante colocar aqui o mote para Baco. O mito de Semele termina com uma menção e a referência ao nascimento de Baco, porque Baco mais Tiresias, né, a soma dessas duas personagens dá em Penteu. A soma dos mitos de Baco e de Tiresias resultam no mito de Penteu, que também vai estar nas Bacantes, escritas pelo Eurípides. Por isso mesmo, saindo do mito que termina com o nascimento de Baco, a gente passa imediatamente para o Tiresias, esse adivinho cego, que é também uma das figuras mais famosas, mais emblemáticas da mitologia grega, que vai estar na Odisseia, que vai ser mencionado em várias peças de teatro, está inclusive na tragédia de Édipo. Ele é o adivinho que Édipo consulta para saber da sua própria tragédia e do infortúnio. E as características principais de Tiresias são a cegueira e a iluminação. Ele é um dos maiores profetas, um dos maiores oráculos do mundo grego inteiro. E o que vai acontecer, né, aqui é uma das versões do mito, porque o mito de Tiresias, né, ele tem duas versões canônicas, duas versões principais. A primeira delas é essa aqui, que é justamente a consulta de Zeus e de Juno sobre o prazer dos homens e das mulheres, que vai resultar na cegueira por parte de Juno e na adivinhação, né, do dom oracular por parte de Zeus. E o segundo mito é o mito em que a mãe de Dionísio é muito... A mãe de Tiresias é muito amiga de Palas Atena. E é muito interessante essa segunda versão do mito, porque elas são amigas próximas. Ela é uma ninfa também, é Chariclo, se não me engano o nome dela. E Chariclo e Atena são muito amigas e sempre saíam para tomar banho juntas. E o que acontece uma das vezes é que Tiresias, perseguindo a mãe, vê a nudez das duas, né? Vê, portanto, a nudez de uma deusa. E como eu disse mais cedo, como é que se paga a nudez de uma deusa? Metamorfose ou morte? Você escolhe. No caso aqui, como a Chariclo era muito amiga de Atena, Tiresias é poupado. Só que Atenas rouba dele a visão. E depois de muito implorar, né, depois de Chariclo implorar várias e várias vezes para que ela não fizesse isso, ela recompõe a visão em Tiresias, mas um outro tipo de visão, que é o dom da adivinhação. Esse seria o outro mito, que não está, se não me engano, nas Metamorfoses, ainda não topei com ele, mas enfim, é um mito também que também mostra a cegueira e a história desse profeta e desse adivinho tão grande no mundo grego. Uma coisa que inclusive é muito importante comentar aqui, eu acho sempre importante falar sobre isso, é que o tempo mítico ele admite a simultaneidade das versões. Então não existe uma história mais verdadeira para Tiresias. Tiresias ficou cego tanto por um motivo quanto pelo outro. Por fim, quais são os pontos mais importantes aqui para esse mito de Tiresias? Eu acho que uma coisa que vale chamar a atenção é o encontro com as duas serpentes. Nessa versão escrita pelo Ovídio, o Tiresias vai encontrar as duas serpentes, vai matar uma delas e por isso vai ser transformado em mulher. 7 anos depois ele encontra essas duas serpentes outra vez, bate na outra, né, ou acerta a outra com um pau outra vez e volta a ser homem. E por isso ele saberia gozar como os dois sexos, né, ele saberia viver o prazer dos dois sexos. E ele foi consultado por Zeus e por Hera, né, por Zeus e por Juno, ou Júpiter e Juno, para saber quem sentia mais prazer, o homem ou a mulher. Ele responde a mulher, cria um desafeto enorme em Juno, Juno rouba dele a visão, e Zeus, para compensar, retoma, né, recompõe a visão oracular para ele.
Feita essa passagem, feita essa introdução, a gente tem a origem dessa adivinhação e desse profeta, que leva imediatamente a um parêntese, mais um parêntese, ou seja, um parêntese dentro de um parêntese, né? Um misanabim de parênteses, se a gente quiser, que é um dos mitos mais famosos, mais consagrados, mais conhecidos, mais comentados das metamorfoses, que é o mito de Narciso e Eco. Né? Narciso e Eco estão aqui nesse livro terceiro e são o quinto dos nossos mitos. Mas por que eu digo que isso é um grande parêntese, né, dentro dessa narrativa e dentro dessa composição do livro 3? Porque basicamente esse mito de Narciso e Eco, ele é colocado nesse livro 3 para sustentar a clarevidência e o poder de Tiresias. E é o que vai fazer de fato. Apesar de ser um dos mitos mais bonitos, é lindíssimo, assim, é um dos mais longos também dentro do livro terceiro, ele está ali só para justificar praticamente o poder e a clarividência, a revelação dada por Tiresias. Tanto que ele começa lá no verso 344, a gente já tem isso colocado com todas as letras, né, de que se trata aí de uma confirmação do poder divino concedido aí a Tiresias. Mas ao mesmo tempo ele serve também como etiologia de duas coisas. Etiologia, como eu lembrando aqui, é a origem, né, das pequenas coisas. A primeira dessas etiologias é do próprio eco, né, o barulho que a gente grita, geralmente diante de um espaço amplo, e o som retorna. A origem de eco e também a origem da rosa ou da flor, do tipo de flor que é o narciso, uma florzinha branca com coisa amarela, né, muito bonita inclusive, realmente muito bonita, realmente um narciso, se a gente quiser. E o que acontece é que nesse canto a gente vai ter a etiologia dessas duas coisas do mundo, né? E de forma sempre muito bonita. Por se tratar de um mito muito famoso, eu não vou fazer um resumo e uma parada coisa a coisa, né? Trecho a trecho aqui nesse vídeo. Mas eu queria comentar rapidamente só um resumo da Eco. A Eco se apaixona aqui pelo Dionísio, pelo Narciso, e o que acontece é que Narciso não corresponde ao amor de ninguém. Ele é muito fechado em si mesmo e por isso ele vai pagar, né? Por isso ele vai ser castigado por uma deusa, que é a deusa, se não me engano, da amargura. Ela castiga Narciso por não se abrir, por não se oferecer aos amores a ninguém. E o que acontece é que uma vez tendo sido recusada, a Eco vai se transformar e vai desaparecer na floresta. Ela vai se ensimesmar e se fechar até que reste dela apenas a voz. Mas por que ela repete sempre as últimas coisas? Mais uma vez, castigo de Juno. De alguma forma, né, o que acontece é que Zeus ou Júpiter saía para se encontrar com muitas ninfas e Eco era uma espécie de, né, fazia a vista grossa, ela estava ali como cúmplice da infidelidade de Júpiter. Quando Juno descobre, né, e Juno está sendo enganada por Eco numa conversa longuíssima e que nunca termina, as ninfas fogem, Juno percebe que estava sendo enganada por Eco, e o que ela faz é, ok, você nunca mais vai conseguir falar com ninguém. Sempre a única coisa que você vai dizer é repetir o que a outra pessoa fala. Repetir, ser um espelho da voz. E o tema do espelho aqui é muito importante, né? Narciso morre afogado por conta do espelho. De qualquer forma, ela vai ser um espelho para a própria voz. Só consegue repetir o fim das palavras, o fim das frases, o fim das coisas. E quando ela se encontra com Narciso, ela já foi condenada por Juno. E o que acontece é que, não conseguindo cortejá-lo, não conseguindo falar com ele, ela acaba sofrendo muito, desaparecendo e restando dela apenas a voz. Já no caso de Narciso, eu queria fazer a leitura de um monólogo, ou melhor, né, de um solilóquio aqui que ele propõe. Ele faz um longo solilóquio dentro desse canto, que é um solilóquio que eu queria ler, porque para mim ele é digno de Shakespeare, facilmente estaria numa das peças shakespearianas. Ele vai estar na altura do verso 442 e vai até o 473, na página 193. E é lindíssimo realmente, ele é uma das coisas mais bonitas desse livro inteiro. Ele faz esse solilóquio assim que ele vê a sua própria imagem e não consegue pegar aquela pessoa, entre aspas, que ele vê no reflexo. Só um detalhe antes de continuar, antes de se encontrar com seu próprio reflexo, de novo volta o tema do Imaculado. O rio ou o lago, né, a coisa onde ele vê o próprio reflexo, é uma água parada e cristalina, nunca antes tocado, onde ninguém se deu a beber, onde nenhuma pétala caiu, enfim, é um rio ou uma água pura, é uma água de uma pureza espelhada, né, ela espelha o próprio céu, o próprio divino. Fecha parênteses só porque essa coisa do Imaculado é muito importante aqui.
Será, florestas, que alguém amou com tão cruel sofrimento? Com certeza sabeis, pois fostes para muitos refúgio oportuno. Tendo vossas vidas atravessado tantos séculos, recordai-vos, nesse longo curso, de alguém que se haja consumido assim? Encanta-me e vejo, mas o que vejo e me encanta não o consigo encontrar. Tal é o desvario que enreda quem ama. E para maior penar, não é o vasto mar que nos separa, nem um longo caminho, nem montanhas, nem muralhas de portas fechadas. Somos impedidos por um pouco de água. Ele deseja o meu abraço, pois sempre que eu levo meus beijos às límpidas águas, sempre ele se esforça por trazer até mim sua boca. Parece poder ser tocado. É mínimo que se interpõe entre quem se ama. Quem quer que tu sejas, vem até aqui. Por que troças de mim, jovem sem par? Para onde foges quando te busco? Não são, com certeza, nem o aspecto nem a idade razão para que fujas. E até as ninfas me amaram. Prometes-me, nem sei que esperança em teu rosto amigo. Quando eu te estendo os braços, também tu estendes os teus. Quando rio, tu sorris. E notei algumas vezes tuas lágrimas se eu chorava. Respondes também com os teus aos meus sinais de cabeça. E quanto posso supor pelo movimento de tua bela boca, formulas palavras que aos meus ouvidos não chegam. Esse sou eu. E isso é muito importante, porque quando a gente escuta esse mito em outros momentos, não é dado a saber que Narciso reconhece o seu reflexo, que ele sabe que ele está amando a si mesmo. Aqui nas Metamorfoses está claro. Esse sou eu. Apercebi-me disso e nem a minha imagem me engana. Abraso-me de amor por mim, atiço e sofro o efeito das chamas. Que hei de fazer? Requestar ou ser requestado? Que hei de esperar? Em mim está o que cobiço. A riqueza me empobrece. Oh, pudesse eu separar-me de meu corpo, estranho desejo de quem ama, querer eu que o objeto do meu amor esteja longe. A dor já me rouba as forças e não me resta muito tempo de vida. Sucumbo na flor da idade. A morte não me é pesada, ela alivia-me as dores. Gostaria que aquele a quem amo tivesse mais longa vida. Agora, cordialmente unidos, morremos ambos numa vida só. Lindíssimo! Isso aqui podia estar facilmente na boca da Ofélia, né, de Hamlet, né? A quem se lembra, ela também tem um solilóquio, um delírio de loucura, apaixonada pelo príncipe Hamlet, que não a quer. Enfim, é lindo, né? Eu até cheguei a pensar que Ofélia, em alguma medida, é a fusão, né, a mistura de Narciso e de Eco, né, uma personagem que consegue encampar, né, e trazer para dentro de si essas duas personalidades, da rejeição do amor, um amor próprio que se converte em suicídio. Enfim, dá o que pensar. Né? Eu nem vou muito longe arriscando essa leitura, fico só com a leitura do solilóquio aqui de Narciso, que é realmente muito bonito. Mas vamos passar para o próximo mito. Só para encerrar rapidamente esse mito de Narciso, eu acho que é importante colocar também que Narciso também comete um crime do olhar. Ele olha o seu próprio reflexo nessa água cristalina e é por conta desse olhar que ele é condenado. É por conta desse olhar que ele é levado a se apaixonar por si, né? Se apaixonar consigo. Então, mais uma vez, o tema do olhar, né? Essa condenação que passa pelo crime dos olhos, né? Está colocado aqui. E esse crime dos olhos, como a gente vai ver logo adiante, ele volta aí na figura de Tiresias, esse sujeito que não pode ver, mas que acaba vendo de outra forma, vendo demais no campo do divino. O mito de Narciso termina, obviamente, com a conversão ou com a metamorfose desse sujeito, desse ser, numa flor. Na verdade, não é uma metamorfose, uma transfiguração integral do corpo. Na verdade, onde ele morre, o seu sangue faz nascer flores, como a gente vai ver lá na frente no mito de Jacinto, que também acontece uma coisa muito parecida, né, com Jacinto, enfim. Nesse caso, Narciso, o sangue de Narciso, dá origem a essas flores amarelas e belíssimas. E esse mito vai terminar se emendando no mito de Penteu e começa reafirmando o poder, o estatuto e a sabedoria de Tiresias. Então a gente sai do mito de Narciso e Eco, fecha o parêntese e fala, olha, depois dessa história, você mesmo, leitor, confirma, Tiresias é poderoso, Tiresias consegue ver. Porém, no meio de tanta gente que acredita e viu e valoriza o poder de Tiresias, um não acredita. E esse é Penteu. Penteu que faz o mito 6, né, o mito 6 e o mito 7, basicamente, desse livro 3, e que praticamente encerra o ciclo de mitos desse terceiro livro.
O retorno a Tiresias ele vai ser muito importante porque justamente o Penteu começa nesse texto sendo descrito como um infiel, uma pessoa que desacredita e descredibiliza, né, os deuses e as divindades, e ele vai confrontar a sabedoria de Tiresias. E Tiresias, obviamente, vai fazer uma espécie de previsão, né, uma espécie não, vai fazer de fato uma previsão oracular na qual ele diz: quão feliz serias tu, Penteu, se também tu fosses privado desta luz e não visses os rituais de Baco. Isso porque ele está caçoando, Penteu está caçoando da falta de visão de Tiresias. E Tiresias responde com isso: feliz seria tu se fosse cego e não pudesse ver, cometer o crime da visão, né, de ver os ritos de Baco, ver a cerimônia, né, o festival das bacantes. Porque uma vez tendo visto isso, você será destroçado, você vai sofrer o sparagmos, né, que é a palavra grega para o despedaçamento. Penteu, ele não é nenhum tipo, não tem nenhuma relação de filiação direta com Cadmo. Na verdade, se a gente tivesse que falar qual que é a relação de parentesco entre os dois, a gente poderia dizer que ele é sobrinho, em alguma medida, de Cadmo, porque o que acontece é que ele é filho de Echion. Echion, que é aquele guerreiro que selou a paz na guerra civil entre os dentes do dragão. Enfim, tem que ficar muito atento a essas coisas, senão eu, pelo menos, a primeira vez que eu estava lendo o mito, eu caí nessa armadilha e imediatamente pensei assim: nossa, então Penteu, né, deve ser filho de Cadmo, irmão de Semele. Não é. Ele é filho de Echion, portanto, sobrinho de criação, se a gente quiser, do próprio Cadmo. Mas vamos fazer aqui um resumo rápido. Esse mito exige resumo porque ele é um pouco mais longo. Um pouco não, ele é realmente bem mais longo, porque ele junta dois mitos, tanto o caso de Penteu, quanto o mito dos marinheiros tirrenos, ou do marinheiro tirreno, que é o Ascetes, que a gente vai ver logo em seguida. Começa o mito com o Penteu duvidando ali da divindade, da sabedoria do próprio Tirésia, e o Tirésia vai fazer, lógico, uma previsão mortal. Vai dizer: você vai ser condenado por você ver demais e por você duvidar do divino. A não ser que você faça, né, um templo e cultue Dionísio, cultue Baco, você vai perecer. E eu já até vi, você não vai fazer isso, seu destino é a morte mesmo. Fique esperto, otário. Né? O que acontece é que Baco chega a Beócia, a gente vai ter essa figura do Baco chegando a Beócia imediatamente depois, ou pouco tempo depois, na diegese, no tempo da narrativa. E o Baco vai colocar uma pedra, um problema muito sério que vai desencadear a híbris, ou a desmedida, usando a expressão em português, a desmedida de Penteu. É muito interessante observar nessa parte como que existe um par curioso entre guerra e festa. A irritação que Baco e as festividades dionisíacas, ou o bacanal, desperta em Penteu, passa por uma espécie de inglória do seu povo. O seu povo não está morrendo de forma gloriosa, lutando uma grande guerra, defendendo a sua cidade ou fazendo qualquer coisa assim. O povo está se embriagando e morrendo de bêbado, né? Está ali cultivando esses prazeres, fazendo orgias, etc. E cultuando uma divindade que naquele tempo era nova e, portanto, menor, que é Baco, ainda não com esse estatuto todo que a gente conhece e que ele vai ter mais tarde. Apesar de que toda divindade já nasce célebre, né, e toda reconhecida ali com seus aspectos divinos. Mas enfim, vai ter essa fala longa, que também é uma espécie de solilóquio vivida pelo Penteu aqui, que diz, né, vai dizer com várias letras como é que ele está frustrado e irritado com o povo que está aí festejando ao invés de viver uma glória incrível. E o que vai acontecer depois é um símile muito interessante em que o poeta se coloca. Esse símile, lógico, quero ler para vocês. Eu acho que eu não anotei a altura em que ele está, mas eu vou procurá-lo aqui. O símile está na altura do verso 567, na página 201, edição da 34, sempre. Olha como começa o símile. Assim vi eu. Vi eu quem? O poeta. Né? É muito interessante que isso está lá no próprio latim. Sic ego, aí passa, vidi, né? Ego vidi, eu vi, eu assisti a isso. Assim vi eu, como uma corrente a cuja marcha nada se impunha, fluía suavemente com pouco ruído, mas, onde quer que troncos ou pedras amontoadas a retivessem, avançava espumante, impetuosa e mais violenta por causa do obstáculo.
Isso é comparando aqui a raiva de Penteu a esse rio que não nada contém. Há uma torrente, há uma pororoca, há uma tromba d'água, cabeça d'água, se a gente quiser, que nada é capaz de interromper. E que tudo que se coloca na frente, na verdade, só aumenta a raiva que Penteu está sentindo. A raiva de Penteu ela é tão grande que ela vai desencadear, né, uma perseguição a Baco, porque Penteu quer pegar, afinal de contas, o responsável por essa festividade, por essa pouca vergonha vivida na cidade de Tebas, nessa cidade em que ele está e em que ele tem um posto político muito importante. E esse é um mote dado já para os marinheiros tirrenos, né, ou para o mito do marinheiro tirreno, que é o 7º mito que encerra, apesar de ser uma espécie de adendo ou de narrativa dentro da narrativa, dentro do próprio mito de Penteu. Nesse mito a gente vai assistir, né, o começo dele é o envio de tropas, né, Penteu mobiliza suas tropas e as envia para perseguir e caçar Dioniso, caçar o deus Baco. E é muito interessante porque Acetes, que é um pescador, vai ser pego, né? Ele vai ser capturado aí por essas tropas e fica sempre pairando a dúvida se Acetes não é o próprio Dionísio. Isso está colocado aqui como interpretação do Domingos, que é o tradutor desse livro, mas eu acho que isso é questionável, a gente pode, né, procurar outros elementos da narrativa para tentar entender se Acetes é ou não é o deus Baco. Nessa parte dos marinheiros tirrenos, é claro que a gente vai ter aqui um dos recursos que eu amo, que eu sou apaixonado com eles no mundo clássico, que é a imitação, a emulação, a imitatio, né, latina, que é o poeta se colocando em meio a uma tradição e repetindo determinado procedimento. Como eu disse, a gente vai ter com esse mito do marinheiro tirreno, de Acetes, uma fábula dentro da fábula, uma história dentro da outra. E essa história dentro da outra lembra o quê? Obviamente, a Odisseia, ainda mais por ser um marinheiro. É um marinheiro contando uma narrativa. E essa narrativa é uma fábula longa, né? Ela vai do verso 577 ao verso 691, ou seja, um lance de mais ou menos 110 mais ou menos versos dentro dessa história do livro 3, dentro da história de Penteu. O resumo dessa narrativa é que basicamente o Acetes é capturado e levado diante de Penteu e ele começa a fabular. Acetes e os seus marinheiros, ele primeiro conta sobre a sua origem como pescador, que ele herdou do pai a pesca, o dom da pesca, e depois ele se transformou em barqueiro, de barqueiro ele se tornou marinheiro, navegador, capitão, etc. Ele monta uma tripulação e está viajando pelo mundo com essa tripulação. Um dia, eles param numa praia e encontram uma criança. E essa criança é Baco, não podia ser outra coisa. E é muito interessante nesse caso que a gente tem, né, a configuração aqui da prudência contra a imprudência. A própria raiva de Penteu é colocada contra a prudência de Acetes. Acetes faz o balanço, ele faz o contrapeso, dizendo assim, olha, toma cuidado com quem você está mexendo, que você não está mexendo com qualquer um, não. Você está mexendo com um Deus. E o encontro de Acetes com o divino é maravilhoso. Esse trecho eu queria ler. É o trecho que está no verso 605 e vai de 605 a 614, página 203 a 205. Cá estamos, grita Ofeltes, o chefe da tripulação, trazendo pela praia um menino de virginal beleza, presa, segundo pensa, encontrada em zona deserta. Aturdido de vinho e de sono, parece cambalear e segui-lo com dificuldade. Aí o Acetes diz, observa o modo como se veste, seu rosto e seu andar. Nada havia nele que pudesse considerar-se mortal. Apercebi-me e disse-o aos meus companheiros. Não sei que divindade haja neste corpo, mas neste corpo há uma divindade. É lindo isso em latim, gente. Deixa eu tentar arriscar a minha leitura aqui, que é quod numen in isto corpore sit dubito, sed corpore numen in isto est. Né? Então, assim, dubito, ego, dubito, eu duvido o que tem, né, o que há nesse corpo, in isto corpore sit numen. Eu duvido, eu imagino que haja alguma coisa de divino, ou eu não sei, eu duvido de mim, né, eu duvido da minha percepção que haja alguma coisa nesse corpo, né, de divino. Mas há, né, neste corpo há uma divindade, existe uma divindade aí. Enfim, arrisquei aqui no latim, é só porque é muito bonito mesmo a sonoridade, a forma como o verso soa.
Quem quer que sejas, ó, sê propício e assiste a nossa labuta. Perdoa também a estes. Assim termina a fala de Ascetes no encontro com Dionísio ou com o deus Baco. E o que acontece em seguida é que ele é completamente ignorado pelos seus companheiros e pelos marinheiros que o acompanham. E esses marinheiros vão enganar, eles vão tentar enganar Baco, vão trazê-lo para o barco com eles, vão mentir dizendo que vão levá-lo para algum lugar e não vão levar. E por isso eles vão pagar. O único que não paga, obviamente, é Ascetes, que sobreviveu e está ali para contar a história para o próprio Penteu. Antes de encerrar, esse mito dos marinheiros tirrenos, eu queria fazer a leitura desse trecho longuíssimo, que é o trecho das metamorfoses dos marinheiros, o trecho que mostra aí o que os marinheiros se transformaram no seu confronto com o deus Baco. O que acontece, como eu disse, é que o Ascetes larga o leme e fala: olha, marinheiros, vocês se virem aí para fazer a sua viagem, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou encarar uma divindade que eu sei que é uma divindade, apesar de vocês negarem. Então lá no verso 650 vai dizer: então o deus Baco, zombando deles como se apenas agora, por fim, se apercebesse da traição, olha o mar da curva popa e, simulando chorar, diz: marinheiros, não é esta a costa que me prometestes, esta não é a terra que vos pedi. Por que razão mereci um castigo? Que glória é a vossa se enganardes, sendo adultos uma criança, e sendo muitos a um sozinho. Eu estava já a chorar. O ímpio grupo ri-se das minhas lágrimas e bate pressurosamente o mar com os remos. Juro-te agora por ele. Na verdade, não há Deus mais presente do que ele, que te relato coisas tão verdadeiras como inverossímeis. E aqui está o motivo da dúvida, se Ascetes é ou não é Baco. Porque ele diz: na verdade, não há Deus mais presente do que ele. Mais presente aqui, relatando para Penteu. Enfim, fica a dúvida aí. Eu não gosto muito dessa leitura não, mas é a leitura que o tradutor Domingos aqui faz. Continuando, lá no verso 660. A embarcação deteve-se no alto mar como se estivesse em doca seca. Atônitos, eles persistem em bater os remos, soltam as velas e tentam avançar com recurso a ambos os meios. As eras, que são as plantas, as vinhas ligadas ao deus Baco, travam os remos e com seus retorcidos nós introduzem-se furtivamente por todo lado e matizam as velas com seus pesados cachos. O próprio Deus, de fronte cingida de cachos de uva, brande uma lança coberta de parras. Em seu redor estão deitadas ilusórias imagens de tigres, de linces e de panteras de corpos ferozes e mosqueados. Os marinheiros saltaram borda fora. Fosse a loucura, fosse o medo a impeli-los. E Médon foi o primeiro a quem todo o corpo começou a ficar negro e a curva da coluna a acentuar-se. Lícabas começou a dizer-lhe: em que estranha coisa estás a transformar-te? E enquanto fala, alarga-se-lhe a boca, curva-se-lhe o nariz e a pele escurece e cobre-se de escamas. Ao pretender puxar em sentido contrário os remos que resistiam, Libes vê as mãos encolherem para um tamanho reduzido e deixarem de ser mãos, podendo considerar-se barbatanas. Um outro, a pretender erguer os braços para o acordame enredado, já não tinha braços, e arqueando o corpo mutilado, deslizou para a água. A extremidade da cauda tem forma de foice, no modo como se curvam os cornos da meia-lua. Saltam por todo lado e levantam uma nuvem de orvalho. Emergem de novo e voltam a submergir no mar. Executam uma espécie de dança, elevando no ar seus corpos folgazões. Aspiram e expelem a água do mar pelas largas narinas. Os marinheiros se transformam em golfinhos. E se a gente lembrar daquela cena belíssima lá da Eneida de Virgílio, em que os barcos se transformam em ninfas e em golfinhos, consequentemente, tem uma semelhança aqui, existe um eco lá da cena da Eneida, aqui nos marinheiros tirrenos, que também se transformam em golfinhos. Que o marinheiro restante, o marinheiro sobrevivente, que é o Ascetes, fica desesperado e o próprio deus Baco vai até ele e o tranquiliza, fala rumadia, muda de direção, você está salvo. A própria ideia de ele ser o único sobrevivente coloca mais uma vez a pulga atrás da orelha, perguntando se ele é realmente o único sobrevivente ou se ele é o próprio Deus.
E isso vai ficar ainda mais estranho quando termina o relato e Penteu, né, manda a Sétis cagar e fala assim, não, você vai pagar por cultuar essa divindade ridícula que é o deus Baco. Prende a Sétis e prepara uma tortura e uma condenação. Porém, as portas da prisão se abrem e a Sétis basicamente é liberto, sozinho, pelo divino, pela magia, etc. Sendo arauto e representante de Dionísio, pode ser que o deus tenha libertado ele. Ou, na leitura do Domingos, como ele mesmo é o deus, ele se libertou com toda a facilidade própria a um deus. O ponto é que, liberto a Sétis ou liberto o próprio deus Baco, a festividade continua e o Penteu vai decidir ele mesmo interromper os cultos a Dionísio. Ele sai do castelo e se direciona por um lugar, por uma campina, de onde podia se ver de todos os pontos a festividade. Ele vê as mulheres participando desse culto bacante, do bacanal, nessa campina, só que ele é visto, ele é percebido pelas próprias mulheres que participam ali. E a primeira a vê-lo, a primeira a atacá-lo também é a própria mãe, a Gave, né, que é quem vai dizer e apontar a figura de um javali. Aqui fica pairando a dúvida se o Penteu foi transformado em javali ou se Dionísio o transvestiu num javali, no sentido de colocar uma espécie de máscara, de ilusão em cima dele, já que o próprio Dionísio, o próprio deus Baco, é o deus da ilusão. E aqui fica na dúvida, a gente não consegue dizer. O ponto é que a Gave, ou seja, a própria mãe, mata o filho numa cena horripilante, horrível, assim, em que elas despedaçam, fazem o esparagmós com Penteu, e ela ergue a cabeça como um prêmio, né? Ergue a cabeça de Penteu como uma espécie de prêmio. Enfim, eu queria ler, para encerrar nossa leitura aqui, o símile final, que é o símile que encerra, inclusive, o livro 3 e passa para o livro 4, porque ele é uma síntese maravilhosa desse mito de Penteu. Diz ele lá no verso 729, o vento não arranca mais rapidamente do cimo das árvores as folhas mal presas que foram tocadas já pelo frio do outono, do que os membros de Penteu são despedaçados por aquelas abomináveis mãos. Instruídas por este exemplo, as Ismênides, né, as mulheres aí que são filhas de Ismeno ou mulheres de Tebas, celebram os novos ritos, ofertam incenso e veneram os altares sagrados. Independente do desejo de Penteu, se ele vai ou não cultuar, no fim, Baco é cultuado e é consagrado enquanto uma divindade maior. Com isso a gente encerra a nossa leitura do livro 3. Sobreviver a essa leitura foi difícil, que é um livro realmente, apesar de ter menos mitos do que o livro 1 e do que o livro 2, ele é bem longo, ele tem várias coisas acontecendo aqui, mas o ponto é que a gente chega ao fim. Eu agradeço muito para você que assistiu até aqui, que gozou desse vídeo, que gostou desse vídeo. Peço mais uma vez que se você não é inscrito no canal do Duras Letras, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Não deixe de curtir se gostou e não se esqueça de comentar inclusive as coisas que eu deixei de fora, que você queria ter visto um comentário sobre, que te causaram dúvida ou que te provocaram no bom sentido. Escreve aqui embaixo que eu vou adorar ler e responder. Eu sou o Gabriel, eu vou ficando, né, esse livro terceiro vai ficando por aqui e eu vejo você no livro 4. Bom vídeo e até a próxima.